A Jordan substituía mais uma vez seu segundo piloto naquele ano para correr ao lado de Rubens Barrichello e assumia para as duas últimas etapas um irlandês, assim como o dono da equipe, Edmund Irvine, que tinha corrido no Japão e, portanto, conhecia Suzuka muito bem. E por conhecer Suzuka muito bem, ele entendeu por bem descontar uma volta em cima de Ayrton Senna, que não gostou nada disso, e o assunto seria resolvido na porrada. Hã? Isso mesmo. E você está em Pequenas Grandes Histórias toda semana aqui no Splash and Go, você já sabe, uma pequena história da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! Eddie Irvine, um piloto norte-irlandês de 27 anos, tinha ido por vários caminhos parar no Japão. Foram 3 anos competindo na Fórmula 3000 japonesa e, portanto, correndo muitas provas em Suzuka. Não apenas lá, é claro. Ele já tinha praticamente desistido de chegar na Fórmula 1, mas a Jordan tinha um problemaço para resolver naquele ano de 93. Porque Eddie Jordan, já contei a história da equipe neste vídeo aqui, link na descrição, trazia um novato brasileiro desde o começo do ano, Rubens Gonçalves Barrichello, e entendeu, talvez seja uma boa colocar um cara experiente ao seu lado. Escalou para a tarefa então Ivan Capelli. Mas não daria certo, depois Capelli seria substituído por Boutsen. E antes do final daquele ano, essa troca aconteceria novamente, vindo para o carro Emanuele Naspetti, Marco Apicella e para as duas últimas etapas, Irvine. Inclusive, quando fui ao Flow, falei disso com o próprio Rubens. As historinhas, elas são coisas que você vai buscar por uma dúvida tua, ou são historinhas que você ouve no teu dia a dia, assim, historinhas que... Como é que você chega a ter as historinhas? Tipo, uma qualquer do tempo que eu tava lá, de 93 a 2011. Então, eu criei um quadro só para essas histórias, e o mote é que elas sejam histórias para quem não é aficionado. Então, sei lá, filtro é: se minha mãe e minha esposa gostarem, é porque todo mundo vai gostar, porque elas não são do negócio. Então, por exemplo, teu companheiro em 93, Marco Apicella, a carreira mais curta na história da Fórmula 1, 750 metros até a primeira chicane. É uma que eu já contei. Que legal. Entendeu? Então, assim, eu adoro essas coisas. Essa é verdade? Porque assim, eu tenho certeza que ele tá nessa assim, vamos, ó, aposto que tu tem umas histórias. Quantos companheiros eu tive? Tive 5 ou 6. Eu tive 5 companheiros naquele em ano. 93. Capelli, Boutsen, Apicella, Naspetti e o Irvine. Isso, 5. Devo ter falado na ordem, inclusive. Não, falou mesmo. Eddie Jordan simpatiza com o cara e fala: você quer correr as duas últimas provas aproveitando que conhece bem Suzuka? Só precisa pagar. Ele consegue apoio com a Cosmo Oil, mas apenas parcialmente. Faltava uma grana. Irvine então coloca o dinheiro do bolso. Ele tinha juntado uns trocados correndo no Japão aqueles 3 anos. O assunto tinha sido apalavrado nas 24 horas de Le Mans de 93, onde Irvine e Jordan se encontraram. E surgiu ali a ideia de, se os caras não estiverem bem correndo ao lado desse tal desse Barrichello, você assume no final do ano e faz 2 provas, mas então vai arrumar o dinheiro. Pois bem, Irvine arrumou. Só que Eddie Jordan, você sabe, um cara muito esperto, não avisou a Sasol, petroleira sul-africana, que o Irvine apareceria com outros adesivos de uma concorrente, a tal da Cosmo Oil. Enfim, Eddie Jordan. Só em provas oficiais em Suzuka, Irvine tinha andado 11 vezes em 3 anos, além de centenas de voltas e milhares de quilômetros por lá em testes. Resultado, na classificação, Irvine, em seus primeiros contatos com o Jordan 193, mete um 8º lugar, à frente do jovem promissor Barrichello, que colocou a sua Jordan na 12ª posição. Ele larga bem, assume a 5ª posição, ainda que isso não durasse muito tempo, passando Hill e Schumacher. Mas após 10 voltas começa a ter dores nas costas por causa de uma posição incômoda para pilotar e, evidentemente, falta de preparo físico. Ele cairia para 6º, 7º e 8º, mas então começa a chover. E aí as coisas ficam melhores, ele começa a escalar novamente o pelotão. Na 12ª volta ele era 7º, na 14ª ele era 6º, na 15ª e na 16ª sobe para 5º, na 21ª é 4º, na 24ª para nos boxes, perde posições, mas recomeça a escalada.
19º, 8º, 6º, 5º na 39 e terminaria a prova num maravilhoso 6º lugar, atrás da outra Jordan de Barrichello, outro que sempre andou muito bem no molhado. Maravilhoso resultado, numa época em que só os 6 primeiros pontuavam, a Jordan colocava seus 2 carros, marcando 2 pontos com Barrichello em 5º e mais um com Irvine em 6º. Lindo! Sim! E eles então se reúnem na garagem da equipe para comemorar. Quando então entra na sala Ayrton Senna, full pistola, depois de ter vencido o Grande Prêmio do Japão com o McLaren MP48 em grandíssimo estilo. Mas o brasileiro não queria saber. Tava bravo, porque durante a corrida colocou uma volta em Irvine, que educadamente cedeu a passagem. Mas Irvine brigava por posição com a Williams de Damon Hill. E então, quando viu que Senna estava lento, para o que ele achava que deveria ser o ritmo, descontou a volta em cima do brasileiro e o atrapalhou. Tecnicamente é permitido, o regulamento não proíbe que você desconte uma volta, mas normalmente isso não é de bom tom e o líder não gosta. Depois da corrida, então, Senna criticou o irlandês na coletiva de imprensa e foi na garagem da Jordan tomar satisfação. E a situação saiu do controle porque Irvine foi respondendo de maneira insolente para o brasileiro, que dizia: eu era mais rápido, eu estava liderando. E Irvine, em dado momento, disse para Senna: se você estava mais rápido, por que eu te ultrapassei? E aí, alguns dizem que o brasileiro ficou pistola porque Berger, um grande amigo do brasileiro e famoso por ser um cara, no mínimo, divertido, ficou cutucando ele falando: nossa, mas esse tal desse novato aí é bom mesmo, hein? Ultrapassou você. E não há imagens do acontecido, mas há áudio. E se o editor encontrar aqui, a gente vai colocar. How did I come and overtake you on wet? How did I come and overtake you on wet? I remember that. I don't actually remember the race. Exactly, because you are not competent enough to remember. That's how it goes. Fair enough. You need to capture that. You know? Fair enough, that's what you think? You need to capture that. You think I'll watch it. Yeah? You bet. Yeah? That's good. Yeah? That's good. It's good to know that. It's good to know that. Irvine ameaçou processar Senna por agressão, que na corrida seguinte, em Adelaide, a que seria sua última vitória na Fórmula 1, sofreu uma chuva de artilharia da imprensa britânica, que questionava sua atitude de levar o tema às vias de fato. A FIA entrou em cena e Senna foi considerado culpado, tomando 6 meses de suspensão com sursis, que é uma suspensão de pena que pode cair se algo acontecer. É mole? A chinela cantou naquele dia em Suzuka. Essa foi então mais uma pequena grande história do Splash and Go no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Qualquer coisa que você quiser colocar aqui nos comentários impulsiona o vídeo internet afora, porque o algoritmo danado entende isso como engajamento. Deixa um emojizinho, fala de onde nos assiste, manda um abraço pro cônjuge, pra conja, você que sabe. Só deixa aí sua contribuição pra gente seguir esparramando a palavra pelos confins do YouTube, beleza? Para não ficar de fora de nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação, Telegram, Instagram e WhatsApp. Você entra e passa a receber um recadinho automático assim que eu publico cada um dos nossos conteúdos. Por fim, mas não menos importante, já sabe? Não sabe? Tá sabendo agora. Estão passando aqui os arrobas das nossas redes sociais, onde tem conteúdo o tempo todo. O link tá lá embaixo na descrição. Valeu e aquele abraço.